Que Obra é Essa? Onde fé e realidade caminham juntas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Que Obra é Essa? E hoje nós temos uma pessoa incrível. Deus faz assim. Ele é Deus que faz coisas maiores do que a gente pensa ou imagina. Nesse episódio de hoje, quem voltou? Missionária Viviane Moraes, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, eu fui, mas eu voltei. Obrigada, Kelson, é uma alegria, me sinto honrada. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a todos, né, que ouviram aí o nosso primeiro podcast e se encheram de alegria, de ânimo, para querer conhecer mais do reino. E nós estamos aqui para tentar contribuir mais um pouquinho na fé e na vida espiritual dessas pessoas. Viviane, as pessoas me perguntaram muito sobre atos proféticos. As pessoas querem aprender. Então, por isso que o nosso tema de hoje é: os atos proféticos estão na Bíblia? Uau! Começou bem, hein? Começou bem. Todos. O ato profético é bíblico. Ele nasceu no coração de Deus. Porque Deus é tão grande, tão poderoso, Kelso, e tão majestoso que na nossa mente humana, muitas vezes nós não temos a capacidade de compreender e entender aquilo que Ele quer nos revelar. Então, de uma forma didática, educativa, primitiva, primeira mesmo, Ele usa os atos proféticos para nos revelar aquilo que está diante dele. E eu fico muito feliz com esse aprendizado, porque eu vejo que Deus, Ele quer nos revelar o sobrenatural. Ele quer nos revelar a sua grandeza, a sua atmosfera, aquilo que os nossos olhos carnais não enxergam. Ele quer que nós, pelos olhos da fé, consigamos alcançar através dos atos proféticos, né? E muito interessante. E quando a gente começa somente no tema, você já vai passeando na Bíblia, caminhando pela Bíblia, e já veio aqui um ato profético. Está na Bíblia, é claro, evidente. O que a gente não pode é utilizar disso para fazer coisas que não são direções de Deus. Por exemplo, a Bíblia nos ensina, assim como ele ensinou a Josué, Deus, como conquistar uma cidade. Olha, vocês vão dar 6 voltas em Jericó, e na 7ª volta, 7 vezes, vocês vão tocar as buzinas, o chofar, e vocês vão ver as muralhas caírem, né? Só que é interessante isso, porque cada ato profético, eu sempre falo que são códigos de Deus. São. Não é mágica, que chegou lá, abracadabra, cai muro. Não. É sempre uma estratégia. Atos proféticos são inspirações de Deus, estratégias, mas que têm fundamento. E tem um direcionamento e um propósito. Qual era o propósito? Olha, tem a terra, mas vocês vão ter que se esforçar para possuir a terra. Ela é terra boa, tem gigante, tem valente, mas eu sou com vocês. Entretanto, há momentos que a gente se diminui achando que, mas será se isso vai ter algum efeito na nossa vida? É claro, evidente que sim. Você já tem que ir com o coração aberto, o coração voltado naquilo que você está fazendo, acreditando. É verdade. Se você crê, porque a dúvida ela não pode caminhar junto com a fé. Você tem que ter fé, né? Então, diante disso, minha amiga, que obra é essa? Eu vou nem perguntar quem é Viviane Moraes. Não. Já sabemos, essa mulher ungida. Atos proféticos estão na Bíblia, mas o que nós podemos trazer para essa gente abençoada na prática, no dia a dia? Olha, Kelso, todo ato profético genuíno, ele vai nascer no Espírito. Ele é uma revelação dada no Espírito. Com a minha mente, eu posso elaborar, eu posso calcular, eu posso planejar para executar. Mas a semente de um ato profético nasce no Espírito. Quando Deus dá o primeiro ato profético ali em Gênesis, quando ele tira o povo
do Egito e começa a revelar para Moisés o tabernáculo, os detalhes do tabernáculo, como que ele queria que fosse feito, o material, as cores, as pessoas que deveriam trabalhar, a forma como deveria ser feito todo o trabalho do sacerdote, dos levitas. Isso tudo ali nasceu aonde? No Espírito, foi revelado ao Espírito de Moisés, que depois chamou uma equipe e que revelou a eles, olha, Deus me falou, me revelou no Espírito, e agora nós vamos construir algo para trazer à nossa memória aquilo que já está no reino espiritual. Então, o ato profético legítimo, ele vai nascer do Espírito, de uma revelação. A gente não sai de casa, a não ser que já tenha tido essa revelação anterior, assim, dizendo como os caça-fantasma, né? Hoje eu vou ali, vou fazer um ato profético, vou arrebentar. Aventureiros. Vou mover. Não. Às vezes o Senhor vai nos dar um ato profético na maior simplicidade que existe. Porque qual é a principal intenção de um ato profético? Alinhar pessoas ao que Deus quer fazer. Aleluia. Alinhar geografias ao que Deus quer fazer. Aleluia. Alinhar pensamentos ao que Deus já quer fazer. Isso aqui é importante. Atos proféticos não mudam Deus. Atos proféticos não mudam a opinião de Deus, mas atos proféticos alinham pessoas, coisas, lugares a Deus. Que, na verdade, ato profético é um direcionamento de Deus. Ele tem que vir carregado com propósito. Com propósito e intencionalidade. Eu digo que um ato profético legítimo, ele tem 3 características. Ele nasce da palavra, ele é regado de fé, e o propósito é sempre específico. Eu não posso fazer um ato profético para ver o que dá. Não é rolar dados, joga aí e vê que número que dá. Não é isso. Ato profético, ele tem um propósito específico. Eu acho lindo, assim, as coisas que Deus faz, porque o ambiente onde você está favorecido, você é alcançado. Né? Amém. Isso é muito sério. Se você crê no profético, se você anda com profeta, você vai se tornar um profeta, não tem jeito. Você vai se tornar alguém profético. Isso é muito sério. Olha só, eu tenho um filho de 9 anos. E esses dias eu tive que dar uma bronca nele, porque ele estava muito preguiçoso. Sabe? Muito preguiçoso. E eu dei aquele sermão de mãe mesmo, e disse, olha, você tem que se aprumar, você é um homem e tal. Falei tanta coisa. Aí ele chorou, ficou lá no quarto. Quando ele sai do quarto, ele disse, mãe, eu vou lá tomar um banho de sal. Eu disse que ato profético é esse, menino? Eu falei, menino, que é isso que tu vai tomar banho de banho de sal? Ele falou assim, não, mãe, porque eu quero tirar essa coisa ruim do meu corpo aqui. Por quê? Porque ali a minha casa, a gente estava até conversando no bastidores, ela é regada de ato profético. Amém. Eu sou uma pessoa que eu vivo ato Aleluia. profético 24 horas por dia, Kels. E quem mora comigo aprende, querendo ou não, fazer ato profético. E aí ele foi e falou, minha mãe usou isso aqui um dia para fazer, mas ele queria fazer, mas ele ainda não tinha a revelação. Ele achava que se ele repetisse algo que eu fiz, estaria funcionando na vida dele. Isso aqui é chave. Nossa. Não é porque você viu uma pessoa, por exemplo, usando um sal, jogando numa panela para tirar um veneno, que aquilo vai funcionar exatamente na sua vida. Tem que ter a janela profética aberta. E a revelação do Espírito. Porque quando Deus nos dá uma revelação do ato profético, o céu abre, e quando o céu abre, o Espírito valida. E uma coisa importante que é dentro dessa abordagem que você trouxe aí, sobre a identidade dos atos proféticos, uma certa vez eu vi um vídeo, uma mulher indignada com a rua, pela bandidagem, pela confusão, e ela cata umas 3 sacolas de sal, pacote de sal, e Senhor, muda essa rua, e ela vai jogando sal. Pra gente que tem um entendimento, isso é muito sério. Muito sério. Então, o que eu quero dizer aqui nesse momento, veja bem,
o seu filho, de onde ele tira essa ideia de que o sal tem o poder de purificação, porque tem uma mensagem, não é assim de qualquer forma, tanto que é bíblico. Nós somos o sal da terra, nós somos o equilíbrio, a purificação através da palavra, da disposição. Enfim, o que eu vejo muito, missionária, as pessoas nas redes sociais acabam banalizando uma coisa tão séria, porque isso é um dispositivo profético para a sociedade muito importante. E nós precisamos preservar muito isso, porque, como diz assim, que obra é essa que dentro da igreja passou a ser chamado de ato profético? O que é ato profético? É o óleo que eu vou lá, passo sobre uma área do corpo de uma pessoa, Deus me dá estratégia. Que ato profético é esse que essa mulher teve essa ideia de pegar esse sal e ir por ali? Muitas pessoas estão rindo, as pessoas levam para a parte cômica, engraçada, é um meme. Mas para gente que está ligado e sabe que você vai lutar contra potestades, principados, isso é muito sério. Muito sério, E a gente tem que carregar isso, né, com muita seriedade, porque tem um fundamento nisso. Então, dentro disso, o que eu quero trazer aqui agora, o que o ato profético na Bíblia, como ato simbólico, pode mudar a vida de alguém? Nossa, muda muito, muda muito. Primeiro porque desperta fé. O ato profético, nós vamos conseguir, de fato, visualizar aquilo que está sendo feito no invisível. É trazer à existência aquilo que não existe. Olha, lá em Hebreus, o autor, a carta dos Hebreus, vai nos dizer que o Senhor, pela sua palavra, criou os mundos. E tudo que é visível nasceu a partir do invisível. Então, a primeira coisa que nós precisamos crer é que Deus existe. Segundo, ele é galardoador daqueles que nele esperam e o buscam. E saber que se existe algo na Terra, antes dela existir na Terra, ela existe no mundo espiritual. No mundo espiritual existe uma caneca dessa aqui. No mundo espiritual existe uma mesa dessa, no mundo espiritual existe esse ambiente aqui. Então, nós precisamos tirar da nossa mente essa racionalização de todas as coisas e de pensar que se eu não vejo, não existe. É muito pelo contrário. O mundo espiritual é mais real do que esse que nós estamos vendo. Então, um ato profético tem o intuito de trazer e despertar a nós uma fé. Conseguirmos visualizar aqui, no mundo físico, aquilo que está sendo feito no mundo espiritual. Eu tenho algo que o Senhor traz aqui à minha memória, algo tremendo, que foi o seguinte. Quando o meu filho teve uma recaída da leucemia pela segunda vez, eu pensei que nós íamos fazer o protocolo de quimioterapia, como tinha feito da primeira vez, e que ele ia ficar bom. E nós estávamos nessa expectativa. E veio uma amiga minha e disse, por isso que eu digo que quem anda com profeta só é profeta, não adianta. Pessoa normal querendo andar com profeta que não vai enlouquecer. Conseguir, vai enlouquecer. Ou vai julgar, né? Ela ligou para mim e disse assim, Viviane, eu preciso fazer um ato profético com o seu filho. Eu disse, com o meu filho, eu já estava muito preocupada, né? Que ele já tinha tomado umas quimioterapia, estava bem fraquinho, bem debilitado. E ela falou, eu preciso fazer um ato profético com ele, eu vou ir na sua casa. Eu disse, então venha. Aí ela foi, chegou lá com 1 litro de suco de uva. Chegou com esse suco de uva, ela disse assim, ó, eu preciso aquecer esse suco de uva, que Deus falou para mim no caminho. Os queridinhos do profeta. Eu vou aquecer esse suco de uva. Aí eu disse, o que tu vai fazer com esse suco de uva? Eu vou dar um banho no Vitor. Nossa! Minha irmã, o Vitor ficou assustado. Ele disse, mãe, será que isso vai dar certo? Eu disse, calma, o Senhor é conosco nessa peleja. Aí fizemos o banho, colocamos lá, ele tomou o banho naquele suco de uva. Passou uns dias, veio a notícia que ele tinha que passar por um transplante de medula. Meu Deus! Deus já estava antecipando na terra algo que nós iríamos enfrentar. Por que Deus mandou ela ir na minha casa com suco de uva? A simbologia do sangue do Cordeiro. Uau!
Deus, naquele momento, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Olha para você ver a seriedade de um ato profético, pastor Kélcio. Nós estávamos em plena pandemia. E agora eu vou contar um código aqui para você. Nossa. O meu filho estava com imunidade negativa. Conta para nós. A moça que fez o ato profético com meu filho estava com Covid. A menina que acompanhou ela estava com Covid. Eu não peguei Covid. O Vitor não pegou Covid. Meu marido não pegou Covid. Você está entendendo? E elas ficaram sabendo depois? Não, assim? porque se elas soubessem antes, eu não tinha deixado elas ir, né? Como não tinha. E elas não sabiam. Elas saíram da minha casa depois. Já passando mal, internou, inclusive ficou internada muito tempo. E eu falei, meu Deus do céu, pegamos Covid? Pegamos nada. Você está entendendo que quando Deus dá uma direção, você pode ir, meu irmão. Se ele mandar você passar no fogo, você vai passar. Se ele mandar você mergulhar com a corda, com a pedra no pescoço nas águas, você vai mergulhar e não vai te matar. Por quê? Porque não nasce da vontade, mas da revelação do Espírito. Amém. E ali nós passamos todo um processo e Deus estava ali regenerando aquele sangue, substituindo o sangue que estava doente pelo sangue do Cordeiro. Então, ato profético existe? Como não? E o próprio nome já diz, né? Ato. Ato. Ato é uma ação, é uma prática. Uma prática de alguém que está ali executando um direcionamento não dele. Não dele. Revelação de Deus. Tem hora que o Senhor... uma certa vez eu estava no monte com os irmãos, isso no início. E o Senhor chegou para mim e disse, olha, fica de cabeça para baixo. Eu falei, gente, que loucura é essa? E eu sempre coloquei no meu coração assim, não vou questionar. Não vou questionar, eu vou ficar. Então, se ele mandar eu plantar a bananeira, eu vou. E eu fiquei de cabeça para baixo, e aí a gente espera que alguma coisa vai desentalar o quê, né? Antes de você praticar, de você ter autoridade para exercer atos proféticos, Deus primeiro, ele vai aguçar seus ouvidos. Com certeza, os seus sentidos vão estar despertados. Os seus sentidos vão estar despertados. E como é que desperta? Ele vai falar coisas simples primeiro com você e ele vai testar você para saber se você realmente está pronto. Por quê? Quando Deus fala com Maria que ela vai conceber através do Espírito, que foi um ato profético. A forma que traz do mundo espiritual para o mundo físico. Existe um portal ali e que alguém precisa executar um ato. E qual foi o ato ali? Sendo que José não toca em Maria. É que o Senhor ele utiliza daquele momento da aceitação. Maria está ali, recebe a palavra e ali um ato acontece através do Espírito Santo de Deus. Então, ela precisava o quê? Aceitar o desafio. Porque o Senhor ele não vai te obrigar a nada. Mas, a partir daquele momento, a vida de Maria nunca mais foi a mesma. Sim. Então, antes de você fazer esse tipo de atos proféticos, executar o ato e praticar essa unção, você primeiro vai ser aguçado nos sentidos da sensibilidade. Deus está falando, Deus está te direcionando. Porque não é uma coisa criada da cabeça. Não é. E tem muita gente que vai te chamar de doido ali. E eu fico feliz porque eu não estou sozinho, porque eu já dei tanto banho de vinho que as formigas, um dia uma irmã passou o dia todo com a cabeça molhada de vinho, suco de uva, e que deu até formiga na cabeça dela. Ela não queria banhar. Eu disse, minha filha, você tem que banhar. Não, mas foi tão importante para mim. E uma certa vez eu também cheguei num lugar orando por uma mulher. Eu cheguei lá para orar pela cura. E o Senhor disse assim, você vai curar ela, mas o meu propósito é que ela não fique mais na terra. E faça tudo o que for necessário. Então, o suco de uva, os atos, o vinho, o azeite, a mirra e outros elementos que nós estávamos fazendo ali, era para destravar a vida dela, para ela passar a mensagem na família e ela cumprir um propósito ali. E as pessoas estavam esperando, vai curar. Eu falei assim, a alma dela é que precisa ser curada. Tá vendo? Então nem sempre é o físico para não vangloriar o homem. Atos.
Então foi um ato Simples. profético. Ato simples, né, Kels? Exatamente. A simplicidade. Olha, eu tenho uma experiência que eu preciso compartilhar isso aqui. Porque muitas vezes a gente pensa que um ato profético é igual esse. Ai, pegar um suco, ir lá e dar um banho numa pessoa. É pegar um balde de água jogado na cabeça da pessoa, dar um banho nela. Mas acontece. Mas olha a simplicidade e o poder de um ato profético. Eu tenho um hábito, cotidianamente, de ungir a minha porta. As portas da minha casa e as janelas da minha casa. E eu morava num apartamento. E um belo dia, eu esqueci de pagar o condomínio. Então, eu encontrei com a síndica, que estava lá embaixo, e ela me lembrou. Ela falou, olha, eu acabei de colocar uma notificação para você, que você está com o condomínio atrasado. Eu falei, olha, eu esqueci, você pode subir comigo? Eu faço o cheque agora para você, que naquela época ainda usava muito cheque. Ela falou, posso. E eu morava no primeiro andar e nós estávamos conversando. Então, ali, vamos subir lá comigo? Ela veio subindo, eu fui na frente, ia conversando com ela do condomínio, que a vida é corrida, que eu tinha esquecido, pedi desculpa a ela, agradecendo ela por ela ter me lembrado ali. E quando eu abri a porta do meu apartamento, eu entrei e eu disse, entra comigo. E eu fui entrando no apartamento e conversando como se ela tivesse entrado junto comigo. E eu fui lá no quarto, pegar minha bolsa e tudo, e eu tô conversando. E quando eu percebi, ela estava parada na porta da minha casa. Meu Deus. Aí eu olhei para ela e falei assim, entra. Ela disse, não, eu não vou entrar. E eu não tinha me apercebido ainda. Aí eu disse para ela assim, pode entrar, eu ainda vou assinar, ainda vou fazer o cheque, você não ficar em pé. Aí ela disse, eu não posso entrar na sua casa. Uau. Ela é de uma outra religião, Entendi. declarada, mas muito atenta espiritualmente. Porque ela disse, eu não posso entrar na sua casa. Aí eu falei, quando ela falou, eu não posso entrar na sua casa, eu entendi. Eu falei, eu sei o que está na minha casa. A entidade que está com ela não atravessa o portal da minha casa. Uma coisa simples, ungir uma porta de uma casa. E o que eu oro quando eu estou ungindo a porta da minha casa? Senhor, marca minha casa com teu sangue, livra minha casa da peste, livra minha casa da morte. Né? Fiz ali... Lembrando de Raabe, livra minha casa da guerra, livra minha casa das drogas, do vício, do mal. Olha só. E eu esqueci, mas o mundo espiritual não esqueceu. Selou. O mundo espiritual está agora, ó. A Bíblia vai nos dizer que todas as coisas... eu amo muito a palavra de Deus. Quando eu vou para a palavra de Deus, glória. Eu, como diz assim, eu fico eufórica. A palavra do Senhor diz que todas as coisas estão nuas e latentes diante dos olhos do Senhor. Então, o tempo passa para mim e passa para você. O que eu fiz ontem, eu já esqueci hoje. Mas o que eu liguei na terra, usando a chave da conexão, que está em Mateus 16, que diz o que eu ligo na terra também vai ser ligado no céu. Ligado no céu. Eu vou esquecer, porque a minha memória é temporal. Mas o mundo espiritual fica registrado para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente tem que entender que nós não estamos guerreando nem contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores do ar, espíritos malignos. Então, quando eu fiz isso, eu não proibi a moça de entrar na minha casa, muito pelo contrário. Eu insisti para que ela adentrasse o meu ambiente. Só que ela tem uma entidade que anda com ela. E ela obedece à entidade. E quando a entidade falou, não entra, ela disse, não entra. Nossa. Tremendo. E lembrando que em muitos momentos a gente é muito confundido. Eu já passei por muitos constrangimentos de pessoas que não buscam na Bíblia e acabam confundindo isso. Gente, ato profético, eu sempre falo, não é magia. Não substitui obediência a Deus. Jamais. Não pode ser colocado como o tempo todo. Porque aconteceu, aí eu vou fazer toda semana um ato profético, todos os dias. Todos os dias, o único ato profético que nós vamos ter como filhos de Deus é obediência. Essa é a forma mais concreta e forte de Deus em relação aos filhos. Me obedeçam. Mas... eu já passei uns constrangimentos de pessoas sem entender, e eu tive que... Não, eu falei, então vamos para a Bíblia.
Ó, então, se eu sou feiticeiro, Chama... Moisés era. Se eu sou feiticeiro, Ezequiel também. Jacó. E quem ensinou essas pessoas? E eu, trazendo esse assunto aqui, uma certa vez também me falaram assim, por que na batalha que Lúcifer guerreou, o arcanjo Miguel desceu, removeram, por que Deus não tirou o poder de Lúcifer? Eu falo assim, poder nunca foi mágica, poder sempre foi conhecimento. Então, Uau. quando Lúcifer estabeleceu o trono dele, ele ensinou o que ele já sabia. Sim. Se você pega até o começo dos mundos, Deus, a Bíblia é recheada de atos proféticos e que Deus já está ensinando os seus. Então, se ele é um ser de luz, ele já sabia. Ele pega o cosmo, ele faz isso, ele organiza. A escola de Lúcifer foi a qual? A escola de Lúcifer foi o céu. O céu. Ele Então, era um o ser conhecimento. ativo. Isso. E a Bíblia, muito bom você tocar nesse assunto, Kels, porque agora nós vamos entrar em algo que eu ouço muito. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus deu um dom a alguém, ele é irrevogável. O dom, ele é irrevogável. Se uma pessoa, igual assim, Deus deu para Lúcifer, Deus já sabia que Lúcifer ia traí-lo? Sim. Deus sabia que Lúcifer ia cobiçar o seu trono? Sabia. Mesmo assim, ele deu. E agora que ele sai da posição para a qual ele foi instituído e criado, Deus agora vai lá e fala, você não quer me servir, não? Então agora eu vou tomar tudo que é seu, que eu te dei, e agora você se vira lá. Não, quem faz isso é a oposição. Porque quem está nas trevas e Satanás enriquece, Satanás dá coisas, quando ele sai do governo de Satanás, vai para um outro reino, que é o reino da luz, Satanás toma tudo. Você pode ver que a pessoa que estava no império das trevas, quando aceita Jesus e declara que vai caminhar na luz, tem que renunciar a uma tudo. perda catastrófica, né? É. Então isso é Satanás. Satanás ele toma, mas Deus não. Deus deu, Deus nunca toma. O que a pessoa perde é a conexão. Nossa. A conexão. Olha a diferença de um profeta para um feiticeiro. Eu vou explicar agora, quero que preste atenção. A diferença de um profeta para um feiticeiro. O mundo espiritual é o mesmo. O mundo espiritual só existe um. Não existe o mundo espiritual da Viviane, dos profetas, o mundo espiritual do macumbeiro, do kardecista, do umbandista. Não existe. É um mundo espiritual só. Qual é a diferença do profeta para o feiticeiro? O caminho. A forma como eu acesso esse mundo espiritual. A palavra do Senhor diz que Jesus veio e nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou acessar esse mundo espiritual através de Cristo Jesus, do seu sangue poderoso. E outras pessoas acessam esse mundo espiritual através de outras entidades, deidades, e vão fazendo alianças, vão ali se envolvendo. É o mesmo mundo espiritual. Por que que, aí eu vou dizer para você, que tudo que eles fazem é mentira? Não é. As obras de feitiçaria, as obras de macumbaria, por que que muita gente vai lá e paga o pai de santo para destruir um casamento e destrói? Por que que isso acontece? Porque ele move o mundo espiritual. Uau. Só não pelo vivo e único caminho que Glória é a Cristo Deus. Jesus. Uau. Os profetas, fica claro e evidenciado com Elias e os profetas de Baal. Que obra é essa? Aleluia. Né? Elias disse, vai aí, faz aí o ato profético de vocês. Eles estavam fazendo ato profético. Eles se mutilaram, eles fizeram um altar, eles cortaram o cordeiro. Isso Eles é ato queriam profético. fogo, né? Eles se mutilaram, eles oraram, eles gritaram, fizeram mil coisas. A única diferença é que eles não tinham acesso ao Deus que respondia Eita com glória. fogo. Não tinham acesso. Tem que ter acesso. Não tinha acesso ao Deus que responde com fogo. Agora Elias tinha o acesso. E ele nem tinha estratégia. tinha estudo, ele era conhecido.
Elias não fez uma oração prolongada, ele disse só, responde com fogo. E o fogo caiu. Então, nós precisamos deixar muito claro, porque as pessoas perguntam muito isso. Viviane, e agora? Um feiticeiro era um cara de alto grau na feitiçaria. Isso é interessante, Kelso. E ele saiu da feitiçaria e agora veio para o cristianismo. E agora? Como que ele vai se mover? Ele vai mover com o mesmo dom. Só que vai ter que passar por uma purificação. A prática Jesus vai que remir ele Uau. executava. Glória a Deus. Muitas vezes na força da alma, porque a alma também tem poder. Depois a gente tem que fazer um podcast só para falar sobre o poder da alma. Vamos marcar. Pela sua destreza, habilidade, conhecimentos corrompidos, dados pelos anjos caídos. E agora ele vai ter que reaprender a se mover no reino espiritual pela humildade e a simplicidade do Cordeiro. Glória a Deus. E, amiga, olha, é interessante que tem uma coisa que abriu aqui Adoro parênteses, essas janelas. Essas janelas que abrem, porque são muitas camadas, como diz a minha conversa com uma querida que tem me ajudado muito, e enfim, eu falei, é muita camada, irmã, é muitas camadas que a gente tá ali. E quando você falou que quando alguém contrata uma pessoa para fazer um trabalho, primeiro consulta o que aquele espírito que vai mover, ele pede coisas. Sim. Olha, você traz isso, do melhor. E a pessoa fez uma oferta ali. Uhum. Quando você vai na Bíblia, Abraão tem um costume de todos os dias, na virada do dia, ele sacrifica o Senhor. Por isso que nós temos que ter zelo pela a identidade da oferta. A oferta ela tem que ter nome, ela tem que ter direcionamento, ela tem que ter propósito. Sim. Então, Lúcifer, quando ensina esses ensinamentos que vão passando de gerações e gerações, aquela pessoa que está dando aquela direção, comunicando com aquele espírito, ela está debaixo de uma direção, de uma palavra que ela aprendeu. Em muitos momentos, você vê muitas pessoas que a gente vai ministrar e passa anos e está sofrendo feitiçaria. Feitiçaria, ora, quebra, aí roda, sapateia, pula. O que eu ensino? Para o movimento daquele espírito ter movido contra a vida daquela pessoa, alguém deu legalidade e alguém ofertou para aquele espírito. Sim. Então, uma oferta que ele recebeu, uma oferta santificada, é que vai destruir. Então, há pessoas que passam muitos anos sofrendo os mesmos ciclos repetitivos porque falta conhecimento dentro desse propósito. Então, não vai adiantar trazer um profeta que revela nome, identidade, pula de cabeça para baixo, vai não sei para onde. Você precisa combater, purificar aquela obra, aquele portal que abriu com uma oferta Sim. de remissão. Né, de reivindicação. A tua oferta vai reivindicar a legalidade que deu para aquele espírito. E você fecha a brecha, mas você faz oferta para fechar aquela legalidade e resgatar aquilo. Porque senão você vai ficar 20 anos orando pela mesma coisa e aquilo ali não vai mudar. Hoje é incrível, hoje nós estamos aqui. Vou falar uma coisa para você, Kelso. Você entrou aí agora, como diz você, em camadas, né? Porque o que você, resumindo aqui, pegando toda a tua fala aí que você colocou, nós estamos falando agora de guerra de altares. E isso, a maioria dos cristãos não entende. Tem medo. Por que o cristão de hoje, ele é raso, ele não vive a totalidade do evangelho? Por quê? Porque ele não tem o conhecimento. Ele acha que levantou a sua mão, aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, vida que segue, eis que tudo se fez novo, vambora, aquela bagaceira que eu vivi 30 anos, 40 anos lá atrás, nossa, não, agora eu sou de Jesus, agora a minha vida é outra, ele muda, parece que ele fechou a história dele, né, e toca a vida. Não é assim, não é assim. Tem muitas camadas aí. Não é assim. Olha, nós precisamos sim voltar e fazer reparações na nossa história. A Bíblia é clara em nos dizer que nós
precisamos, aquele que quiser seguir a Jesus, tome a sua cruz e siga. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que o reino de Deus é tomado por esforço. Olha isso, olha essa palavra. Desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. E que esforço que eu tenho em aceitar Jesus? Nenhum. A fé para aceitar Jesus foi ele que colocou no meu coração, porque eu não tenho nem capacidade para aceitar Jesus. O meu nível de corrupção, o meu nível de pecado, de iniquidade é tão grande que eu não tenho capacidade nem de reconhecer um Salvador. Se não for a misericórdia dele na minha vida e injetar em mim uma fé para que eu possa compreender que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ele é o meu Messias, nem isso eu faria. E mais, tem que ter o cuidado, porque se a pessoa não se predispõe em buscar o conhecimento, que é essa verdade que liberta, acaba virando um evangelho. Olha, continua cometendo iniquidade e pecado, aí nada aconteceu, aí vira um crente sem vergonha. E outra, não vive misericórdia. Aquilo que Deus chamou a pessoa para viver. Olha só, a salvação é a porta de entrada. A salvação, nós estávamos falando ontem do rapaz que queria ser batizado com o Espírito Santo na nossa reunião lá de oração, né? Sim. Então, a salvação aconteceu em 2024, quando ele entendeu que ele precisava de um Salvador. Agora, a busca por viver ser uma nova criatura, ela é contínua a partir dali. Quando a gente olha para a palavra de Deus, vai olhar a batalha de Gideão, o anjo chega para Gideão e faz um elogio a Gideão e diz: Gideão, homem valoroso, né? Você foi escolhido para ser um juiz, para ser o libertador de Israel. Falou um monte de coisa para Gideão. Mas o primeiro comando que ele deu para Gideão foi o quê? Gideão, vai lá na tua casa e derruba o altar de Baal, porque você não pode tentar, você não vai ter autoridade, pega isso aqui é chave, você não vai ter autoridade no mundo espiritual tendo vínculo com altares pagãos. Como é que você vai querer bater numa entidade que você ainda tem vínculo com ela? Como é que eu vou expulsar espírito de prostituição, sendo que eu ainda tenho o meu DNA registrado num altar promíscuo? Como é que eu vou falar do Evangelho de Jesus Cristo, sendo que na minha casa ainda tem um altar de idolatria? Então, o que o anjo fala para Gideão é: Gideão, vai lá, derruba o altar de teu pai. De teu pai. Não era o altar de Gideão. Mas o Deus, nosso Deus, ele não nos olha como único apenas. Deus olha para nós como DNA, como genética. Então, ele olhou para o DNA de Gideão e disse: Ei, Gideão, essa genética tua está corrompida. Você tem que ir lá atrás, meu filho, e fazer uma reparação. Então, antes de qualquer batalha, independente do nível, daquilo que você tem no coração para fazer, do direcionamento de Deus, você precisa botar a casa em ordem. Exatamente. Se desvincular de toda uma vida passada, vai desagradar, em muitos momentos, parentela, pais, vai contrariar muitas pessoas, com certeza. Mas você precisa ter um posicionamento, porque senão você vai morrer espiritualmente na guerra. Eu já vi muitas pessoas com espírito de loucura, porque vão sem consertar a casa, o altar, e acabam ficando enlouquecidas porque não foi pelo caminho que deveria caminhar, o processo até você fazer o ato. O processo até você viver aquele ato. Isso é muito importante, porque para derrubar todos esses altares de iniquidade, de práticas, de todo tipo de nível de espíritos, de principado, potestade, você precisa preparar a casa. Kelsey, isso é muito forte. Isso é muito, muito. A gente tem que falar muito bem disso aqui, porque hoje o que eu mais vejo são pessoas presas, não é por demônios solo, a nível raso, esses demônios e essas entidadezinhas de ponta de esquina. Isso aí não prende ninguém. Mas o que realmente prende a vida das pessoas são altares geracionais. E isso é muito sério, precisa ser tratado. Kels, eu entendi, foi Deus que me revelou essa questão. Quando o meu filho adoeceu a primeira vez, eu entendi que Deus estava provando a minha fé. Quando ele adoeceu a segunda vez, eu falei: ele vai morrer. Tem algo mais profundo.
Aí o que eu fiz? Meu esposo foi para o hospital, ficou com ele quase 40 dias no isolamento, e eu fui para dentro do meu quarto. Escute isso. Meu Deus. Quem quer libertação tem que procurar ela. Quem quer transformação de vida precisa buscar essa transformação com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com a sua alma. Eu fiquei dentro do meu quarto, eu disse aqui, eu só saio uma vez por dia para fazer uma refeição. Eu fiquei de panos de saco dentro do meu quarto, em estado de humilhação diante de Deus. Eu falei, Deus, se tem algo no mundo espiritual, não deixe o meu filho morrer sem eu saber. Acontece que as pessoas são muito covardes, medrosas. Se tem uma trave na sua vida, Deus, por que é que a minha vida não rompe? Por que é que toda vez eu caio na prostituição? Por que toda vez eu estou caminhando, daqui a pouco eu me masturbo, eu volto de novo, Satanás me esbofeteia? Por que eu estou indo, fala, Deus. eu tô indo, daqui a pouco eu estou com pensamentos de novo pecaminoso? Aonde que está esse nó na minha vida? Eu preciso, olha, Jó vai falar assim, examine a sua história, porque nós somos de agora e não sabemos de nada. E aí, Kelso, eu comecei a orar e eu falei, Deus, não deixa ele morrer sem eu saber. Se tem algo que fala diante do Senhor nas dimensões espirituais, me permita saber. E jejum, oração e leitura. Jejum, oração e leitura. Porque essas coisas não acontecem, como você disse aqui, sim, siririm, tim, tim, tim. Que obra é essa? Aquele que permanece alcança. Eu quero Jesus, eu preciso. Permaneça. Permanecer nessa Persevera. porta, batendo até que o céu me responda. Aí fui. Uma noite, Deus me deu um sonho, que eu estava numa fazenda com muitas crianças maltratadas, tipo crianças jogadas mesmo, marginalizadas, umas pessoas em cadeira de roda. E eu olhava aquela fazenda cheia daquelas crianças e eu não entendi nada. Depois, no outro dia, eu tive outro sonho. Eu sonhei que eu estava visitando uma parenta, mas eu não entrava na casa dela. Eu passava pela porta, pelo portão, olhava pela janela, como se eu fosse mineiro diz arrodear, né? Dar a volta na casa. Mas a porta estava fechada. E eu voltei. Quando eu voltei, eu olhei, tinha um jovem na janela. E ele olhando, ele era especial. Pela janela eu conseguia ver que ele era especial. Então veio uma mulher de lá e bateu muito nele e fechou a cortina, como se ele não pudesse me olhar. Eu acordei. Quando eu acordei, eu disse, Deus, me fala porque eu não entendi. E o Espírito Santo falou assim, injustiça aos fracos. Uau, glória a Deus. Na sua genética existe um altar que foi erguido por injustiça aos fracos. Kels, eu falei, Deus, então eu nem sabia que era injustiça aos fracos, olha isso. E eu comecei a orar, e eu comecei a dizer, Deus, eu me arrependo. Eu já sabia o caminho, é o arrependimento sempre. E era aquele arrependimento que eu orava mais na técnica. Eu orava na técnica. Ou então com aquelas folhas... Com aquelas renúncias, pauta de renúncia, e não estava fluindo. Repetitivas. Até um dia que o Senhor, revelada. olha o que Deus me falou, Kels. Ore por batismo de arrependimento. Você precisa ser batizada com batismo de arrependimento. Comecei a ser batizada, aí eu orei. E de repente veio aquele quebrantamento na minha alma. Foi uma dor, parece que eu estava sentindo do meu espírito, aquela dor daquelas crianças maltratadas. Passou muito tempo, um tio meu faleceu, aí a minha mãe e a minha tia foram para dentro da minha casa conversar sobre tudo que tinha acontecido, essas coisas que acontecem depois de velório. E uma começa a conversar com a outra. Tu lembra, fulano, de ciclano? Tu lembra do que pai fez com fulano de tal? Vai trazendo as memórias ali. Rapaz, quando elas começaram a conversar aquilo, parece que elas são as duas javelinhas, né? Abriu a mente delas para quando elas eram criança. E elas foram contando. Que profundo. Foram contando da maldade que os meus avós fizeram, que os meus bisavós faziam com criança, com tal. E era muita coisa, Kels. Eu fiquei paralisada diante daquilo. Eu tenho um caderno lá em casa que eu fui escrevendo tudo que elas estavam falando para depois eu orar e quebrar. Passou muito tempo, vou eu numa reunião de oração. Chego na reunião de oração, o pastor olha assim e diz para mim, ei, irmã, tem 3 mulheres chorando atrás de você. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Fantasma. Alma. Não, nós vamos aqui orar, nós vamos abrir um tribunal, porque elas estão chorando por justiça. E nisso o Vitor ainda no processo. Nossa, incrível.
quando orou, quando nós fizemos um ato profético de quebrar aquilo na minha vida, eu pedi perdão, eu me arrependi, o menino melhorou. É incrível isso, incrível. Abriu aqui deu um insight aqui, e Deus me trouxe uma memória muito forte que tem tudo a ver com isso, com a questão da informação para você chegar ao momento da libertação. Todo dia nós estamos sendo libertos. E rapidamente eu vou até destacar essa experiência. Quando eu estava no processo de conhecer o Senhor, que aí o Espírito Santo começou a me ensinar muita coisa, a revelar, e eu perguntava para o Eterno por que a gente passava tanta miséria, muita dificuldade. E aí o Senhor me trouxe a minha avó, que era de um terreiro, e ela fez uma aliança com o espírito de miséria. E o Senhor falou isso para mim. Minha avó partiu assim muito cedo. E aí, o que eu fiz? Eu falei, Deus, a carga é muito grande, porque envolve muitas camadas de uma parentela imensa. Então, para mim conseguir viver as viagens, ir para exterior, as promessas, que ainda está num processo, porque tem muito ainda para a gente melhorar, eu tive que cortar o cordão umbilical com a parentela. Nenhum primo conseguiu chegar e foi um período de distanciamento familiar que agora que está retomando, porque eu tinha que criar identidade na minha família, pai, mãe. Aí foi quando veio a libertação do meu pai, que era alcoólatra, que faz parte da ligação com o espírito de miséria. Deus me trouxe uma revelação em sonho, eu num rio, e eu vi uma garrafa de caninha da roça. E o anjo dizia assim, vai lá, nada, pega. E eu trouxe para a beira. E eu quebrei, o anjo disse assim, eu falei assim, o que é para mim fazer? Quebra. Quando eu quebrei, meu pai nunca mais conseguiu beber. Meu Deus. Nunca mais. Então, a minha avó tinha feito uma obra de feitiçaria para meu pai morrer na cachaça, por causa do espírito de miséria. E a gente nunca ia conseguir prosperar. Então, para tirar a família daquela situação, daquela guerra que estava vivendo, a gente trabalhava, não conseguia nada, não conseguia fazer nada, inclusive até para eles adquirirem a primeira casa. Meu pai, casado com minha mãe há quase 20 anos, não tinha uma casa para morar. Tudo por causa do espírito de miséria. E aí, quando houve esse romper, a família não entendeu, mas é porque Deus estava fazendo uma obra dentro de casa, nos fortalecendo para depois termos acesso novamente na parentela. Tinha fechado a porta. Fechado a porta. Então, hoje está tendo uma proximidade, porque o Senhor, Ele quer completar a obra. Tanto que o propósito de reunião do Natal foi que eu disse assim, para me dar esse outro passo, eu preciso de vocês. Meu Deus. E preciso que vocês se arrependam e vocês entendam. Deus está nos trazendo para um outro nível. Ato profético, Ato profético. Então, nós estamos nessa jornada. Então, o que a gente aprende aqui, o que você me trouxe como informação? Antes de acontecer atos proféticos, você passa por um mapeamento. Sim, eu tenho que E é muito pessoal isso. Investigar em espírito e perguntar. Olha, por que, Deus? Por que essa enfermidade? Nossa, pouco tempo. Por que ser dois podcasts? Por que essa miséria? Por que a minha vida não rompe? Por que eu não sou feliz no amor? Ah, por que, Senhor, que eu não consigo terminar? Eu começo coisa, eu não termino. Aí a pessoa, hoje em dia, tem muita informação, vai falar que é temperamento, vai falar que é TDAH, vai falar que é não sei o quê. Ei, crente, antes de ser qualquer coisa, é espiritual. Isso é muito forte, muito forte. Eu até falei assim, meu Deus, diante de tantos espíritos, ela foi fazer logo aliança com miséria. O espírito de miséria. Mas eu entendi, porque sempre é o oposto de alguma coisa que Deus quer fazer contigo. Sim. Né? Missionária, é muito importante essa questão de colocar a vida em ordem, e você estava falando sobre, citou algo entre a sua fala sobre prostituição. Eu vejo que nesse período digital, nessa era digital, onde as pessoas têm acesso, as pessoas perdem a vergonha quando elas estão no Instagram, numa conversa particular, no WhatsApp. E eu vejo muitos escândalos nesse sentido, né, da pornografia. E tem muitas pessoas que sofrem disso. E há ministérios que precisam romper.
e não adianta ir lá bater no principado, na potestade, se você não consertar isso. Isso também tem a ver com algo que às vezes é um DNA familiar. Eu fiz um trabalho de libertação com a moça, vou falar rápido para ver se dá tempo da gente falar pelo menos mais uns 10 atos proféticos. Ela amava Jesus. Ela realmente ama Jesus. Ela é fiel no dízimo, ela é fiel na oferta, ela é apaixonada, ela gosta de orar, ela gosta de ler Bíblia, mas vira e mexe, ela caía no ato da masturbação. E o que acontecia? Quando ela caía no ato da masturbação, ela envergonhava e esfriava. Ela envergonhava e esfriava. Ela ficava com vergonha do Espírito Santo. Um sentimento de culpa. Ela ficava com vergonha de Deus. E ela sempre me procurou. Ela disse, Viviane, o que está acontecendo? E a gente já tinha confessado, né? Já fez aquele ato de confessar publicamente e tal. Publicamente, assim, um para o outro, né? Não numa rede e tal. E nada. Aí um dia, eu falei, vamos orar. Tem alguma coisa aí. Aí o Senhor disse assim, olha isso aqui que eu vou falar. O Senhor disse assim, tire o sêmen dela dos altares de promiscuidade, porque os demônios de tempo em tempo vêm procurá-la pelo altar que ela ergueu. Começamos a orar. Profundo. Minha irmã, me conta aqui, aonde é que tu foi? Vamos fazer uma limpeza agora na tua alma, aqui na tua genética. Vamos derrubar isso aqui. Aquilo que te vier à memória, você vai falando. Ah, quando eu fui no carro. Ah, na beira da piscina. Ah, na churrascaria. Pá. E tal, no parquinho. Tá. Quando nós fomos espiritualmente arrancando ela daquele lugar, que a gente chama do sangue branco, né? Limpando ela. Sim. Queridos, a vida dela rompeu. É incrível. Acabou. Já vai para mais de... 2000, já vai para mais de 5 anos. Aí. Nunca mais. Deus é incrível. Agora, a Viviane, de tudo que a gente falou aqui, de tudo que a gente discorreu, a gente deu muitos códigos aqui e até despertou em muitas pessoas acho que vai vir outro podcast. Aquele gatilho. Bem. O que nós podemos aqui, né, de uma forma rápida, é ensinar para as pessoas o que elas podem fazer quando elas identificam esse tipo de relatos de suas vidas, por onde começar. Você tem uma palavra para essas pessoas? Tem uma palavra. Buscar o Senhor. Enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. É porque um ato não pode ser sem direção. Não pode. E entender que esses atos proféticos, o poder não está nos gestos, mas em quem mandou fazer, que é o próprio Deus. Olha, primeiro é buscar a Deus, porque Ele vai dizer assim, ó, quando você vai me buscar, eu vou te revelar coisas ocultas que não sabes. Então, o ato profético, ele vai vir para sanar alguma coisa na vida dessa pessoa. Então, por exemplo, Viviane, eu identifiquei. Eu tô com meu filho doente, Deus falou comigo. Ixi, nossa, é muita história, Kels, para contar aqui. Olha, meu filho está morrendo, o médico já deu atestado, tô te contando fato real, tá? Aqui. Não, todos os fatos aqui são reais. Inclusive, tá até no meu livro esse. Olha, o filho está desenganado, vai morrer. O médico já mandou até chamar a família, acabou. Meu Deus. Vamos investigar, vamos orar. Aí Deus revelou que obra que essa? Teve um assassinato lá atrás, na família, em que a mãe, a matriarca da família, por ciúme, na hora de dar a luz, fechou a perna, matou o menino sufocado. E o espírito de morte entrou na família e veio matando todos os primogênitos. Todas as filhas. Todos os filhos e filhas. Quando tinha filho, homem, o primeiro macho morria. Aí essa moça nos conheceu e fomos fazer esse trabalho com ela. E a primeira coisa, procurar uma pessoa que tem experiência. Porque tem coisas que a gente não consegue sozinho. Você vai fazer na vida das outras pessoas. O seu ministério nasce da sua dor. E você só tem autoridade aonde você foi ferido. Eu quero abrir um parênteses aqui antes da gente encerrar, porque, nossa, esse relógio, assim, me agonia. Eu nem olho ali. Mas eu não ia falar, mas eu vou falar porque... Fala, pastor. Eu acompanhei muito movimento
das pessoas que oram, profetas, pela política, Bolsonaro, toda aquela parafernália, muitos atos. Ai. E eu procurei uma pessoa, falei assim, há uma maneira de se fazer. E eu vi muita gente falando, profetizando e nada acontecendo. Esse foi o fato. Muita coisa liberada. Então, por que eu estou aproveitando esse momento que é uma coisa que polarizou muito, acontece muito, é até difícil de se falar. Eu não me envolvi porque a mensagem que eu falei, eu disse assim, não adianta querer bater em principado, falar mal de principado, sem botar a casa em ordem. Vai perder. E alguém perguntou, mas por que Deus te falou? Não, além de Deus ter me revelado, eu sabia que pelo andamento dos atos que estavam se fazendo, aquele projeto não ia para frente. Então as pessoas, antes delas acharem que atos proféticos é para algo que não é espetáculo, não é algo pessoal. E nem para que a vontade do homem prevaleça. Para que a vontade do homem prevaleça, mas é o propósito. E antes de se mover nesse propósito, envolveu-se a igreja e trouxe muitas informações. E eu falei, põe a casa em ordem. É tempo de arrependimento. A igreja precisa consertar seus altares, rever seus conceitos antes de bater em principado, falar mal de principado, porque não é brinquedo, ele arrebenta. Então, olha, gente, nós estamos aqui para trazer uma mensagem de purificação. Deus não é a política, Deus não é o Estado, Deus é Deus. Jesus veio, fez muitos atos proféticos. É o lodo no olho do jovem que precisava enxergar, lavagem dos pés, a Santa Ceia. Mas para a gente fechar esse quadro de atos proféticos, missionária, que obra é essa? Que obra é essa? Aleluia! Eu quero nesse momento que você deixe uma mensagem assim curta, direta, para as pessoas que estão assistindo. O que você tem para dizer dentro da palavra, quem quer começar hoje um relacionamento com Deus profundo e quer começar a ser ativados em atos proféticos? A minha mensagem é: ande com quem já está correndo. Procure aliançar-se com pessoas que estão fazendo o que você deseja. Porque não adianta você ter uma vontade e não se mover em direção a ela. O mundo espiritual é para todos, mas ele só reconhece quem é legitimado. Então, você que tem um desejo, Viviane, eu quero aprender mais sobre ato profético, eu sinto, eu tenho esse chamado, eu tenho essa pegada de, geralmente é quem trabalha com libertação, com cura, com batalha espiritual, que vai para essa linha, né? Então, o que eu digo para você, faça escolas do profeta, mergulhe, tem muita gente boa aí para nos ensinar. Hoje eu só sei o que sei porque eu sentei na mesa de grandes homens e mulheres de Deus que impartiram comigo o seu conhecimento e a sua sabedoria. Algumas coisas o Senhor me revelou no Espírito, aquilo que era relacionado a mim, Ele me revelou. Mas eu tive que ir em outras pessoas que já se moviam nisso e para que elas me ajudassem a destrinchar, a entender, a compreender, a me dar um rumo profético. Há pessoas que já estão experimentadas, que têm experiências. Então, queridos, eu quero dizer para você, venha juntar-se a um grupo que já está em movimento. Aleluia, aleluia. Sabe? A mesa que você senta revela o que você come. Se você senta na mesa de profeta, você vai comer do pão de profeta. Mas se você senta na mesa de murmurador, você vai sair de lá um murmurador exímio. Então, você tem que procurar encontrar-se, alinhar-se com pessoas que estão se movendo nessa direção. Minha amiga, esse relógio é uma benção. Eu quero muito te agradecer por esse tempo. Vai ser outros e outros, porque é muitas camadas. Que obra é essa? Eu fico muito feliz de estarmos aqui falando de uma coisa que é presente da vida e que vai mudar e revolucionar pessoas, porque eu estou sentindo isso.
vai mudar e revolucionar pessoas. Se prepare para você ser chamada para muitos atos proféticos. Amém. Só não podemos ser Balaão. Deus A me mula vai falar. Quero te agradecer. Obrigada, Amém? E é isso aí. Gente, nós estamos chegando ao fim de mais um podcast. Que obra é essa? Nós vamos nos preparar para o próximo episódio. Esse episódio foi Atos Proféticos Estão na Bíblia? Claro que sim. Glória a Deus. Obrigada. Até a próxima. Ai, glória a Jesus.